Como os surdos eram tratados antigamente? Quando surgiu a língua de sinais? E você sabia que houve um tempo em que a Libras era proibida aqui no Brasil? O meu nome é Thaís e esse aqui é o curso de Libras gratuito Sinais Fácil. Sim, a história dos surdos na sociedade humana é muito interessante. No curso Sinais Fácil Plus, que é o curso completo Sinais Fácil, do básico ao avançado, eu conto muitos detalhes de como isso aconteceu. Quando surgiu o primeiro alfabeto manual, quais países foram pioneiros na educação de surdos, de crianças surdas nas escolas, quais os tipos de identidade surda. Você sabia que os surdos podem se identificar com 5 tipos de identidade? E você sabia que uma delas, como os surdos se reconhecem, né, nessas identidades, rejeita o uso da língua de sinais? Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. E no Sinais Fácil Plus você vai saber a história completa. Agora aqui eu preciso resumir a história, né? Porque senão fica longa demais. Então eu vou te contar alguns registros da história dos surdos e como a língua de sinais chegou no Brasil. Bom, durante toda a história da humanidade, os surdos já foram tratados das mais diversas formas. Tinha pessoas que achavam que eles eram deuses, culturas, né? Culturas que achavam que a pessoa surda era deuses que tinham que ser adorados. Tinha culturas que achavam que eles eram amaldiçoados, por isso que nasceram surdos, então eles tinham que ser totalmente privados do contato com a sociedade. Tinha que ficar lá isoladinho no canto. E como a gente sabe de tudo isso? Porque tem registros em documentos históricos. Um deles sabe qual que é? A Bíblia. Sim, a palavra de Deus. Em 1513 a.C., o povo hebreu recebeu de Deus um código de leis. A gente conhece mais os 10 mandamentos, né? Só que tinha muito mais leis nesse código. E uma dessas leis tratava especificamente de como se comportar com a pessoa surda. Não é legal isso? Esse fato está registrado em Levítico, capítulo 19, versículo 14. Diz assim, ó: não amaldiçoe um surdo, nem ponha um obstáculo diante de um cego. Tenha temor do seu Deus, eu sou Jeová. Era pecado ficar trolando os surdos, porque eles não podem se defender daquilo que eles não podem ouvir, né? Então Deus tá vendo. Sabe esses memes que você fica compartilhando aí? Mudo sendo entrevistado. Deus tá vendo esses pecados aí, viu? Mas vamos lá, avançando um pouquinho mais no tempo, a gente chega nos dias de Jesus. E você sabia que Jesus sabe língua de sinais? Pois é. Tá na Bíblia. Foi quando levaram um surdo até ele para ser curado. Talvez Jesus, quando trouxeram aquele surdo ali, Jesus já percebeu que ele não estava à vontade no meio de muitas pessoas. Aí Jesus pegou, trouxe ele aqui no cantinho e não saiu já curando ele. Jesus usou pelo menos 4 sinais para explicar para o homem o que ele faria. Esse relato está em Marcos, capítulo 7, do versículo 32 ao 35. Descreve a cena assim, ó. Ali, levaram-lhe um surdo que tinha um impedimento na fala e suplicaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E ele o levou à parte, longe da multidão. Então, pôs os dedos no ouvido do homem. Esse foi o primeiro sinal. Colocar os dedos no ouvido, Jesus com esse sinal quis dizer assim, ó, vou fazer algo relacionado aos seus ouvidos. Aí continuando o relato. Depois de cuspir, tocou na língua dele. Segundo e terceiro sinais. Ó. O segundo, cuspir. Isso era encarado como um método de cura. Então, quando Jesus cuspiu, ele estava fazendo um sinal para mostrar para o homem, ó, vou fazer um milagre aqui, viu? Quando ele tocou na língua do homem, o homem entendeu, esse milagre vai ser relacionado também à sua fala. Aí continua o relato. Olhando para o céu, esse foi o quarto sinal. Olhar para o céu foi um sinal de respeito, é como se Jesus falasse, ó, é ele que vai fazer tudo isso com você. Vai ser feito com o poder de Deus. Aí o relato conclui. Jesus olhou para o céu, suspirou profundamente e lhe disse, Efatá, isto é, abra-se.
Com isso, seus ouvidos se abriram e seu impedimento na fala foi removido. E ele começou a falar normalmente. Cara, eu me arrepio toda vez que eu penso nesses detalhes desse relato, sabia? Então, se você usa Libras no contexto religioso, faz assim para os surdos, ó. Deus, Jesus, língua de sinais, sabem. Cara, para muitos surdos isso é emocionante, vira uma chave na cabeça deles. Mas vamos avançar mais alguns anos, ano de 1814. Teve um educador chamado Thomas Gallaudet. Vamos falar Gallaudet, que eu não sei se é assim a pronúncia, mas vamos lá, Gallaudet. Ele tinha uma criança surda na turma dele e ele percebeu que as crianças ouvintes excluíam, rejeitavam essa criança. Só que era nos Estados Unidos, não tinha escola para surdos nos Estados Unidos. O que o professor Gallaudet fez? Foi lá para a Europa buscar métodos de ensino para os surdos. Na França já tinha uma escola, o Instituto Nacional para Surdos Mudos. Então ele foi lá, imergiu no que era feito ali naquela escola, os métodos usados, trouxe aquilo ali para os Estados Unidos. Então isso explica por que a língua de sinais francesa é a base para a maioria das línguas de sinais no Brasil. Você sabia disso? É, inclusive, a língua de sinais do Brasil. Mais para frente um pouquinho, 1855, um professor surdo, também da França, chamado Eduardo Rouet, não sei, é assim que escreve o nome dele, ele veio para o Brasil. Dom Pedro II convidou ele com a intenção de abrir uma escola para pessoas surdas. Essa escola foi fundada em 1857, no Rio de Janeiro. Chamava Imperial Instituto dos Surdos Mudos. Hoje é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Duvido você saber que escola é essa. Ah, é o INES. Pois é, o INES foi fundado em 1857. Mas você lembra que eu te falei que a Libras foi proibida no Brasil durante um tempo? Mais ou menos até 1970. Cara, eles fundaram essa escola para surdos, só que eles não queriam que os surdos se comunicassem em língua de sinais. Era para educar os surdos culturalmente falando, né? Era para formar eles nas disciplinas da escola, mas não era por meio da língua de sinais. Até mais ou menos 1970, a forma de comunicação obrigatória era o oralismo. Então o surdo tinha que falar, de um jeito ou de outro tinha que falar. Enrolado, ou alguns surdos, né, mais oralizados falavam com facilidade, mas não podia usar a língua de sinais, principalmente nas escolas. E se eles fossem vistos sinalizando, eles apanhavam na mão com a palmatória. Sabe aquela madeira? Aquele pedaço de pau? Dava na mão deles. E, cara, eu conheci uma mulher surda que estudava no INES nessa época. Então, ela me contou tudo isso aí. Eu fiquei sabendo de uma testemunha ocular que viveu essa época. Mas, graças a Deus, a sociedade evoluiu demais. E a partir da década de 80, começou a aceitar a comunicação bilíngue, quer dizer, o surdo vai desenvolver as habilidades primeiro na língua de sinais, que é natural para ele, e depois ele pode até aprender a língua oral ou escrita do seu país. Então, aqui no Brasil, o surdo pode aprender a língua de sinais desde que nasce e quando entra na escola ele aprende a ler, escrever e talvez até com a ajuda de fono ele vai falar oralmente. Então, o surdo não precisa mais desejar ter uma vida igual a do ouvinte. Não é mais uma meta para o surdo. O surdo vai ser surdo, ele mesmo. E assumir a sua surdez com toda a sua identidade. E até hoje, né, os surdos são livres para sinalizar, escrever, usar aparelho, falar. E se não quiser usar aparelho, não usa. O que for natural para eles, eles podem fazer. Em consequência disso, hoje os surdos estão em vários lugares que antes eram dominados só por ouvintes. Podem trabalhar na produção de grandes indústrias, ser professores, empresários, atores, influenciadores digitais. Você segue algum canal de pessoa surda? É muito interessante, viu? E conta aqui para mim nos comentários, onde você tem contato com as pessoas surdas na sua vida?
Aonde? É no seu trabalho, na escola, na faculdade? Lugares que antes eles não podiam ocupar. Mas conta pra mim aonde que é. Então a gente pode aprender muitas coisas hoje, com todo esse contato com os surdos, dá para aprender muito. E tem muita coisa que eu aprendi com surdos que fazem diferença, que me dão valores, que me dão princípios até hoje na minha vida. Só que para a gente aprender com os surdos, a gente tem que aprender o idioma deles. E eu tô aqui para te ajudar. Eu espero muito ter contribuído com o seu conhecimento e eu te encontro na próxima aula.